Bom dia, jovens. Bom dia, juventude. Bom dia a todo você que está nos assistindo nessa manhã de domingo. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Deus tem uma palavra de salvação para você nessa manhã. Nós estamos aqui nessa oportunidade para nós estarmos falando do amor de Jesus. Essa é a nossa última lição do trimestre, 27 de março de 2022. Fique à vontade para assistir, fique à vontade para comentar, para deixar o seu like, para participar com a gente. Estamos aqui num cenário diferente, num cenário mais descontraído. Fique à vontade. Nessa manhã, o intuito aqui é nós aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nessa última lição, nós vamos falar para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Desde o início do trimestre, o Evangelho de João ele trouxe para nós os milagres de Jesus, os sinais de Jesus. Então nós vamos aprender as maravilhas que Jesus operou. Maravilhas, sinais, vários sinais e várias maravilhas. Passamos o trimestre falando sobre a operação de milagres. Então essa revista ela serviu para nos exortar, para nos mostrar os milagres de Jesus. É claro que todos os milagres que Jesus fez não foi escrito, não foram compilados, porque não existiria biblioteca e nem papel para que todos os milagres fossem escritos. Mas o Evangelho de João trouxe alguns milagres para nós, para que nós tivéssemos noção, para que nós tivéssemos convicção que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, e Ele continua fazendo milagres. Eu espero que nessa lição vocês jovens, tiveram o despertamento, a ousadia de buscar mais, de confiar mais no nosso Deus, que é o Criador, o soberano, o Deus de todas as coisas. E nessa última lição, nós vamos estar falando para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Em todas as lições que nós falamos até aqui, nós falamos sobre milagres. E nessa aqui nós vamos falar sobre um dos motivos de um milagre não acontecer, aonde o milagre deixa de vir, porque a incredulidade. Então, durante todo o período, nós falamos sobre os milagres, sobre Deus pode fazer. E agora, nessa última lição, a maior parte dessa lição, nós vamos estar falando sobre a incredulidade. A incredulidade, ela nos impede de contemplar o melhor de Deus, nos impede de avançar diante do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ficar bem atentos nessa lição. Vamos realmente aprender e saber que a incredulidade nos afasta dos nossos milagres. E Deus possa nos abençoar nessa manhã. O título da nossa lição, mais uma vez eu vou falar, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Nosso texto principal fala assim, está lá em João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Resumo da lição. Não será por evidência ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas, mas pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Os nossos objetivos: mostrar a incredulidade de Tomé, explicar que a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias e saber que a fé no Filho de Deus nos leva a ter a vida eterna. Então, os objetivos, mais uma vez, traz claro o que eu falei no início. Vem falar sobre a incredulidade. A incredulidade nos afasta de receber o melhor de Deus. Vocês, jovens, têm sido incrédulo ou têm sido crente? Têm confiado no Senhor Jesus Cristo ou têm deixado a sua fé oscilar? Nessa lição, a gente vai estar aprendendo um pouco mais. Que Deus possa nos abençoar, sermos crentes e não incrédulos. Fique à vontade, pegue sua revista, pegue a Bíblia, mas preste atenção na aula. Vamos junto. Vamos ler o texto bíblico de nossa lição. Está em João 20, 26 ao 31. Assim diz. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, Paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glórias a Deus, vamos orar para iniciar a aula. Senhor Deus, mais uma vez estamos na tua presença,
para te agradecer por essa manhã, por esse dia. Fica conosco, Pai. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, para nós possamos compreender o Teu Evangelho, Pai, e aplicar a nossa vida. Venha repreender todo impedimento, venha repreender as potestades, os principados, porque a nossa guerra não é contra a carne, contra o sangue, Pai. Mas nessa manhã falamos do Teu amor, Pai. Venha retirar todas as escamas dos olhos, Pai. Venha tirar tudo aquilo que impede, Pai, a nossa fé de crescer diante do Senhor. Ser conosco nessa manhã e nos ajuda em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso primeiro tópico da lição, a exigência de evidência. O nosso primeiro tópico fala assim, a incredulidade de Tomé, e o 1 fala a exigência da evidência. Então, esse texto do Evangelho de João vem mostrar para nós a aparição de Jesus diante dos seus discípulos. Logo após a sua ressurreição, ele aparece a seus discípulos, e os discípulos chegam para Tomé e falam, nós vimos o Mestre ressurreto. E Tomé, ele foi incisivo, ele fala, eu não creio. Este exigia uma evidência da ressurreição de Jesus, uma evidência real, uma evidência cabal. Ele queria tocar em Jesus, ele queria ver Jesus. Ele não creu no relato daqueles que caminhavam com ele. Veja o que o texto do Evangelho de João fala para a gente, no 20 e 25. Tomé fala assim, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Tomé foi incrédulo ao relato dos discípulos. Mesmo caminhando com Jesus, mesmo tendo percorrido 3 anos intensos com Jesus ali, ele não creu no relato dos discípulos. E muitas pessoas, aonde a gente está, nos nossos evangelismos, eles não creem na pregação do Evangelho, eles não creem nos relatos das Sagradas Escrituras. Somente pela pregação do Evangelho, com autoridade, com unção e com poder, podem derrubar as prisões da incredulidade, libertando as vidas das garras do diabo, pelo poder que há no nome de Jesus. Pois o reino de Deus não consiste só de palavras, mas de poder. O reino espiritual é um reino real, irmãos, tão real quanto esse físico que nós vivemos. E Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. E nós não vencemos esse reino espiritual com armas carnais. Ele fala, porque as armas de nossas milícias, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. Então, somente pela pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, nós podemos derrubar as prisões da incredulidade dos corações daquelas pessoas a qual o Evangelho é direcionado através de nossa vida. Glórias a Deus. O 2 fala para a gente a rejeição do testemunho. A reação de Tomé foi muito incisiva, foi muito dura. Ele não acreditou nos seus irmãos. Como eu falei, mesmo ele convivendo, mesmo ele caminhando com os discípulos, mesmo caminhando com os seus companheiros, ele não creu no relato, ele não creu no que eles tinham visto, que eles falaram que viram Jesus, ele não creu. E ele também não creu nas próprias palavras de Jesus. Jesus, ele falou que ele morreria e que ele ressuscitaria, mas mesmo assim não foi o suficiente para provocar, para aumentar a fé de Tomé. A incredulidade foi tamanha que ele chegou a falar que ele só creria se ele examinasse os detalhes do seu corpo marcado. Foi uma atitude incomum relacionar aos outros discípulos. É claro, jovens, você que nos assiste, que Tomé, ele expôs a incredulidade dele, ele demonstrou que ele não creu no relato da ressurreição, mas na realidade todos os discípulos, a maioria deles não creram no relato da ressurreição. A maioria deles foram crer depois que Jesus ressuscitou, e muitos deles, nem depois da ressurreição, eles creram na ressurreição de Jesus. Nós vemos a passagem lá em Lucas 24, 27 em diante, que fala aqueles discípulos a caminho de Emaús. Aqueles discípulos, depois da ressurreição de Jesus, eles estavam caminhando para a cidade de Emaús, se lamentando, tristes, abatidos, falando o que tinha acontecido. E nesse caminho, né, dessas lamentações, que iriam se lamentando, Jesus já tinha ressuscitado. Então o próprio Jesus aparece no cenário, começa a caminhar com eles e pergunta, por que vocês estão tristes? Por que vão se lamentando pelo caminho? E eles censuram Jesus, eles falam, bom, você só pode ser viajante, né, forasteiro, você não sabe o que aconteceu aqui nos últimos dias? Você não sabe o que tem acontecido aqui? Aí Jesus pergunta para ele, o que aconteceu? Eles começam a relatar, né, falar sobre Jesus, que eles acreditavam que ele vinha para
para ser o libertador de Israel, que ele era o libertador, mas ele morreu, e já tinha 3 dias que ele tinha morrido, e muitos dos discípulos foram até o túmulo, viram a pedra removida e disseram que ele tinha ressuscitado, mas eles não criam. E Jesus falou para eles: ó nécios, vocês não creem nas Escrituras? E começou a relatar todo o evangelho para eles. E mesmo assim, irmãos, eles não creram. Eles estavam com seus olhos obscurecidos, eles estavam com escamas nos seus olhos, eles não conseguiam enxergar a verdade da cruz. E ali não era nada menos que Jesus, era o próprio Jesus que estava pregando o evangelho para eles. Então vejam, jovens, veja você que nos assiste, a incredulidade, quando nós estamos incrédulos, nós não conseguimos enxergar a verdade do evangelho. Isso é muito perigoso para nós. Isso é muito perigoso. Então nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. E eles só foram reconhecer que era Jesus no partir do pão. Aí sim eles reconheceram. Então nós precisamos ter cuidado. A dureza do coração do homem somente pode ser rompida pela ação poderosa do Espírito Santo. Somente a revelação de Jesus, o Cristo ressurreto, pode romper o véu da incredulidade do coração do homem. Porque somente o Espírito Santo de Deus, somente o Senhor Jesus pode convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então nós precisamos ter cuidado, jovens. Nós precisamos ter cuidado, que a nossa pouca fé não nos pode tornar incrédulos. A nossa pouca fé não pode ser sinônimo de incredulidade. Porque a incredulidade te leva ao quê? Ao esfriamento. A incredulidade te leva a desanimar. Devido à incredulidade, muitas pessoas abandonam a igreja, muitas pessoas deixam de crer no relato da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a inerrante, é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé. Então nós precisamos crer nas Sagradas Escrituras, mesmo que nós estejamos em um momento difícil. Isso aqui é a verdade, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. Então, jovens, você que nos assiste, não deixa de crer, porque a apostasia te leva a perder a sua salvação. E não existe outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Veja o que a incredulidade levou Jesus a dizer lá em Mateus 16:4. Uma geração má e incrédula pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os retirou dali. Porque aquelas pessoas queriam um sinal, colocaram Jesus à prova, colocando Jesus espreitando, colocando Jesus na parede. Não é dessa forma. Jesus faz o que ele quer, na hora que ele quer e quando ele quiser, porque ele é Deus. Tomé teve pouca fé e ele confessou: eu não creio. Se eu não colocar meu dedo nas suas marcas, se eu não ver o seu corpo marcado, eu não creio. E ele confessou. Isso nós devemos fazer. Senhor, eu tenho pouca fé, eu não consigo crer. Relatar para o Senhor nossa pouca fé, relatar nossa dificuldade em crer. E Tomé fez dessa forma. E o Senhor, ele ouviu a incredulidade de Tomé. E o Senhor, mais uma vez, ele se mostra. Ele aparece aos discípulos. E ele fala para Tomé: Tomé, é necessário que você seja crente, não incrédulo. Ele fala: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Porém, Tomé, vem aqui. Coloca as mãos em minhas marcas, toque em minhas marcas, toque em meu corpo marcado e veja que eu sou Jesus, que eu sou Deus, que morreu, que ressuscitou e vive para todo sempre. Toque em minhas marcas, Tomé, e seja curado da sua incredulidade. Então, toque em minhas marcas, Tomé, e seja curado da sua arrogância, da sua prepotência, de toda essa incredulidade. E assim somos nós, irmão. Jesus fala: se nós tocarmos em Jesus com a nossa fé, irmão, com o nosso coração quebrantado, seremos livres, irmão, de nossas mazelas, seremos livres dos nossos pecados, seremos livres daquilo que nos aflige. Mas o necessário é tocar em Jesus. O necessário é abandonar nossa incredulidade em tocar em Jesus. Glórias a Deus. Vamos tomar uma água? Enquanto eu tomo água, irmãos, não fique rindo. Glorifique ao Senhor. Fala ao Senhor para falar através da minha vida. Peça ao Senhor para mudar o seu coração incrédulo, o seu coração difícil em acreditar. Peça ao Senhor. Ele pode fazer isso nessa manhã e salvar a sua vida, da sua família. Você é intercessor. Clame ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Veja a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue foi diferente. Ela falou assim: aquela mulher, ela vivia às margens, ela não poderia andar na sociedade, porque a mulher, naquela época, ela era considerada imunda, ela tinha que viver às margens da sociedade, viver afastada. Mas ela ouviu falar de Jesus, e ela falou: se eu apenas tocar em sua orla, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, serei curada. E ela foi, e ela tocou em Jesus. E Jesus, quando ela toca em Jesus, Jesus fala, no meio da multidão, Jesus fala:
Jesus parou, alguém tocou em mim. O discípulo falou, mestre, a multidão te aperta, o Senhor fala, alguém toca em você. Ele falou, alguém tocou diferente em mim, porque de mim saiu virtude. Então aquela mulher tocou com o coração quebrantado. Ela foi necessitada até Jesus e saiu virtude de Jesus e curou a sua enfermidade. Irmãos, o que faz o Senhor nos abençoar não é arrogância, não é incredulidade, é sim um coração quebrantado. Se nós se achegarmos ao Senhor pelo caminho da humilhação, pelo caminho da renúncia, pelo caminho da petição, o Senhor ouvirá as nossas preces e sarará as nossas feridas e curará as nossas feridas. Só que nós precisamos, irmãos, perseverar, nós precisamos continuar dia após dia. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. O caminho da disciplina te levará a alcançar a sua vitória. Que nessa manhã você possa tocar em Jesus com sua fé, com seu coração quebrantado e ser transformado nessa manhã. Glórias a Deus. Vamos para o nosso número 3. No poder do Espírito. Vimos em lições anteriores o interesse de Jesus em treinar os seus discípulos. Treinar os seus discípulos para que eles pudessem exercer o seu ministério. Então Jesus treinou os seus discípulos. Então várias ocasiões, várias provas foram submetidas pelos discípulos para que eles adquirissem a maturidade espiritual. Então eles foram submetidos por vários tipos de testes, né? Teve a prova da tempestade em alto mar, a multiplicação dos pães, a cura do jovem lunático, a multiplicação, a transformação da água em vinho. Então, vários sinais, várias maravilhas, eles puderam presenciar para que eles adquirissem uma maturidade espiritual. A revista nos afirma que nenhuma narrativa de encontro com Jesus ressurreto produziu por si só fé no coração daqueles que ouviram, pois eles queriam uma prova real, uma prova cabal, queria tocar em Jesus. Eles estavam com o seu entendimento obscurecido, eles necessitavam de algo sobrenatural, eles necessitavam do poder de Deus para que seus olhos fossem abertos. É o que foi falado, irmãos. Quando nós estamos nessa situação, somente o Espírito Santo de Deus pode abrir os nossos corações, pode quebrantar os nossos corações para nós possamos enxergar as verdades do reino. Eles seriam testemunho, irmãos, de tudo que presenciaram. Eles seriam testemunho dos milagres, seriam testemunho do sofrimento, seriam testemunho da morte e da ressurreição de Jesus. Então, eles precisariam passar por esse treinamento, eles precisariam viver essas coisas para falar, porque a testemunha é isso, é falar do que viu, é falar do que presenciou, é falar do seu dia a dia. Isso é ser testemunha. Quando acontece um crime em determinada região, a pessoa é chamada para testemunhar aquele relato, o que ela presenciou, e através do seu relato, da sua afirmação, o juiz ou o delegado vai decidir se aquela pessoa é condenada ou não. Então, dessa forma, funciona a testemunha. Através do que ele viu, do que ele presenciou, eu vou entender se o evangelho é verdadeiro ou não. Então, eu preciso falar isso com autoridade, eu preciso falar isso com convicção. E como eu vou falar de uma coisa, de milagres? Como eu vou falar de milagres se eu não presencio milagres? Se eu não creio em milagres? Como eu vou orar por cura, por libertação, se eu não tenho buscado uma vida de santidade, se eu não tenho buscado uma vida de oração, se eu não tenho despido do velho homem, não tenho buscado limpar as minhas vestes, se eu não tenho buscado me aproximar do Senhor? Como eu vou orar por um endemoniado, orar por libertação, até por ressurreição, se a minha vida não está no óleo, se a minha vida não está no altar? Irmãos, não existe 3 caminhos. Ou você caminha com Cristo, ou você caminha para o inferno. Ou você caminha para agradar, para proclamar o reino de Deus, ou então você está servindo de testemunho para o diabo. Então nós devemos decidir a quem nós estamos servindo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo testemunho de Jesus, ou nós estamos sendo mais um na multidão? Nós não podemos ser mais um na multidão. Nós devemos ser protagonista. E Jesus sabia de tudo isso, irmãos. Jesus sabia da sua pouca fé. Jesus conhecia a limitação dos seus discípulos, assim como conhece a minha limitação, assim como conhece a sua limitação. Mas em momento nenhum Jesus quis expor eles ao ridículo. O que Jesus falou para eles? Jesus falou para eles: eu entendo que vocês não têm fé o suficiente para ser minhas testemunhas. Mas o que ele falou em Atos 1:8? Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Até que do alto recebam a virtude celestial e sejam capacitados a testemunhar, não só em Jerusalém, Judeia, mas em todo o mundo e os confins do mundo. Então Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nós vimos aquelas pessoas obedecer ao Senhor, eles permaneceram ali até que
Foram dia após dia, unânimes, orando e buscando ao Senhor. O dia de Pentecostes, irmãos, não foi um dia comum, mas eles estavam na obediência, dia após dia, buscando ao Senhor. E de repente, poder do céu desceu naquele lugar, encheu todo aquele lugar, e todos foram transformados pelo poder, porque desceu fogo naquele local, e todos foram revestidos pelo poder que era no nome de Jesus. E depois disso nós vemos a partir do livro de Atos, que esses homens não foram mais os mesmos, eles testemunharam, mesmo com risco de suas próprias vidas, eles oraram por cura, por libertação, por ressurreição, foram outros homens diante do Senhor Jesus Cristo, proclamando e anunciando o nome de Jesus Cristo, porque eles obedeceram, eles ficaram em Jerusalém, e foram revestidos. Então, o que fazer, meus irmãos, se vocês ainda não atingiram esse nível, ainda não entenderam o seu chamado, ainda não sabem por que você foi chamado, ou não sabe por que você está na igreja? Nessa manhã, a palavra de Deus nos fala: permanecei em Jerusalém, ficai em Jerusalém, permanecei de joelhos, permanecei na leitura da palavra, permanecei no jejum, e Deus te capacitará, Deus te honrará, porque Deus tem pressa, irmãos. A vinda do Senhor já está próxima, e Ele tem pressa de que o seu reino seja proclamado e vidas sejam alcançadas. E quem vai proclamar esse reino? Nós, a igreja do Senhor. Então, nessa manhã, nós somos convocados a permanecer de joelhos, a continuar até que do alto nós sejamos revestidos e vemos proclamar o reino do Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo, jovens? Estão entendendo a lição? Estou correndo, estou falando muito rápido, está sendo difícil? Vamos falar aí, vamos se comunicar, vamos deixar seus comentários, mas vamos se comunicar. Falar do amor de Deus é muito bom, né? Então, nessa manhã, sintam à vontade, fiquem à vontade. Nós estamos diante do Senhor, nosso Deus, e estamos falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Mesmo que eu seja limitado, não tenha uma oratória muito boa, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Glórias a Deus. Então vamos obedecer, vamos permanecer em Jerusalém. Vamos entrar em outro tópico agora. Tópico 2, incredulidade e heresias. Mais uma vez, a revista traz para a gente sobre incredulidade. Irmãos, igual eu falei no início, essa revista, a última lição, poderia fechar com chave de ouro, né? Falar um milagre soberano, um milagre tremendo. Não, ela vem falar o quê? Incredulidade, porque a incredulidade pode tirar o céu de nós. A incredulidade pode nos levar para o inferno, irmãos. Então, a revista veio falando até aqui de milagres. Então, nessa última lição, estamos sendo incisivos em falar em incredulidade, porque ela pode tirar o reino de nós, ela pode tirar a salvação de nós, e nós não estamos aqui para ir para o inferno, irmãos. Eu estou aqui lutando para ir para o céu, e vocês? Estão só cumprindo mais um pacto, mais um dia de rotina, um dia exaustivo? Não, irmão, domingo é o dia do Senhor. Temos que estar alegre, tomando nosso café, meditando nas Sagradas Escrituras, ouvindo a palavra de Deus, e crendo mesmo que há limitação no instrutor, olhe para a palavra de Deus, pois ela não volta vazia. Ouçam aquilo que vai edificar a sua vida. E nessa manhã nós estamos falando mais uma vez em incredulidade. Vamos avançar, o tópico 2, incredulidade e heresias. Nos dias de João, a incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias. Quando não há fé para compreender as verdades do Evangelho, eu procuro formas desonestas, explicações falsas, espúrias, para atacar a verdade espiritual, cuja revelação já foi alcançada. Então, a incredulidade é um terreno fértil para o surgimento de várias heresias. E a incredulidade, irmão, que levou a surgir esse monte de doutrina, esse monte de correntes que venham combater, que venham tentar tirar a credibilidade das Sagradas Escrituras. Todas essas correntes surgiram devido à incredulidade, em não crer na palavra de Deus. Não seja incrédulo como Tomé, mas seja crente, jovens. Seja crente nessa manhã, você que nos ouve, e crê na palavra de Deus. Esses ataques à igreja não são de agora. Desde a primeira década, desde o primeiro século, surgiram várias heresias com o intuito de corromper a fé cristã. E o caráter do Evangelho de João justamente é esse, tem um fim apologético para isso, para combater essas heresias que surgiam ali no primeiro século, no início do primeiro século, que permeavam a fé cristã. Então, o intuito desse evangelho de João é combater essas heresias e afirmar que Jesus é o Filho de Deus, é o grande eu sou, é aquele que nasceu de mulher, é aquele que morreu e que ressuscitou. Então, o evangelho de João vem combater essas heresias que venham
que vem tentar desacreditar a Bíblia Sagrada, vem tentar desacreditar a encarnação e a ressurreição e a divindade de Jesus Cristo. Então, em tudo desse evangelho, ele tem o fim apologético justamente por isso. Então, no início ali do primeiro século, surge um movimento muito perigoso, um movimento pernicioso, um movimento herético, e causaria muitos males à fé cristã, que seria o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Como é um tema que está inserido no tema principal, não vamos aprofundar, mas vamos falar alguma coisa para que vocês venham compreender um pouco o que é o gnosticismo. Então, é um movimento herético que surgiu no início do século com o intuito de combater a fé cristã. E o fim do livro, um dos fins do livro do Evangelho de João, justamente esse, é combater esse movimento. Então, vamos lá. O que é o gnosticismo? Alguém pode falar? Alguém já ouviu falar em gnosticismo? Então, todas essas doutrinas, gnosticismo, socialismo, marxismo, humanismo, todas essas coisas, irmãos, elas surgem para tentar corromper a fé cristã. Secularismo, todas essas coisas nós temos aprendido aqui na quarta-feira, como o nosso pastor Jair tem explicado muito bem, a você que nos assiste, né, que ainda não pertence a esse grupo, não pertence à nossa igreja, por favor, faça uma visita ao nosso culto aqui na quarta-feira, os nossos links, nossos canais, pois tem um ensino maravilhoso. O nosso pastor tem refutado todo esse tipo de doutrina que vem para combater a fé cristã. E o nosso pastor, com propriedade, tem falado do amor de Jesus. Então, entre e assiste, que você vai ouvir uma palavra de Deus para o seu coração. Então, vamos falar um pouco sobre o gnosticismo. Movimento herético, um movimento filosófico religioso, tem suas bases lá no platonismo, lá naqueles filósofos da Idade Antiga. Um movimento de índole sincretista que faz um misto de várias religiões. Então, esse movimento, ele surge no início do século com o intuito de combater a fé cristã. Mas o que é o gnosticismo? Ele vem lá do grego gnosco, que é a palavra grega de gnosis, que quer dizer conhecimento, saber. Os gnósticos acreditavam, eles possuíam um conhecimento elevado, não um conhecimento da Bíblia, mas um conhecimento adquirido por algum plano intuitivo, místico e superior da existência. Os gnósticos se enxergavam como uma classe, um grupo privilegiado, porque eles acreditavam que tinham um conhecimento maior de Deus. Eles pregavam a existência de um dualismo, eles situavam o bem e o mal como forças divinas em constante oposição, onde o espírito era perfeitamente bom e a matéria era totalmente má. Então eles criam na existência do espiritual, mas eles criam que o que era espiritual era perfeito e a matéria era totalmente má. Então tudo que você fazia no corpo não tinha problema nenhum, já que o espírito era perfeito. A crença deles partiam desse princípio. Eles criam na existência de um Deus supremo, não o Deus criador de todas as coisas, mas um Deus incognoscível, um Deus que não se dava a conhecer, um Deus espiritual, um Deus supremo, e que habitava num plenoma, numa completude. E ali nesse plenoma existiam várias emanações, os éons, de deuses menores. E nesse plenoma, onde existiam esses deuses menores, ocorreu uma revolta, uma rebelião. E dessa rebelião deu origem a um deus demiurgo. Esse deus demiurgo seria o deus mau, seria o Deus criador de todas as coisas, seria o Deus da Bíblia, seria o nosso Deus, o que formou todas as coisas. Então, dessa revolta surge o deus demiurgo. Para eles, esse Deus era um Deus criador de todas as coisas, era um Deus menor, que era o criador de todas as coisas materiais. Então o gnosticismo é oposto à doutrina cristã, por quê? Porque eles iam no mundo material não a obra do Deus eterno, mas o resultado de um erro cometido por um ser inferior, um Deus mau e ignorante, que seria o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas. Os nossos acreditavam, como eu falei, que o espírito era bom, mas a matéria era essencialmente má. E assim, o que você fizesse no corpo não tinha nada a ver, porque o espírito era bom, o espírito era tudo que você fazia no corpo, não tinha problema. E Paulo vem refutar essa doutrina lá em 1 Coríntios, quando ele diz: fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, Paulo refuta essa doutrina lá em 1 Coríntios, porque ele fala o que você faz no seu corpo, não tem problema. Mas Paulo fala: não sabeis vós que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Nosso corpo, irmão, é templo do Espírito Santo. Todo pecado fora do corpo não tem problema, mas o pecado da fornicação, da prostituição,
de todos esses pecados que envolvem o corpo, irmão, é contra o próprio Deus, porque o nosso corpo é o que? É templo do Espírito Santo de Deus. Será que você que nos ouve nessa manhã, você jovem, tem cuidado do seu corpo? Tem se guardado? Tem se evitado o caminho da prostituição, o caminho da masturbação? Todo esse caminho te leva a pecar contra o nosso Deus. Você tem evitado, jovem? Você tem evitado, você nos assiste, abandonado a pornografia, abandonar a prostituição, o adultério, a fornicação, a masturbação? Você tem feito isso nessa manhã? Você tem fugido disso, dos vídeos pornográficos, daquilo que te leva a pecar contra o próprio corpo, te leva a pecar contra o templo do Espírito Santo de Deus? Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos seres que ainda vamos ser transformados, mas não somos mais escravos do pecado, porque Cristo habita em nós. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, não somos mais escravos do pecado, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, se você nessa manhã se deixa levar, não for liberto dessas práticas pecaminosas, saiba que você está em pecado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e você precisa ter suas mãos limpas e o seu coração limpo, que senão você ficará fora do reino de Deus. Essa doutrina, o gnosticismo, eles pregavam isso, que o pecado no corpo, na matéria, não tem problema, mas nós não somos seres dicotômicos não, irmãos. Nós somos seres de uma mesma corpo, alma e espírito, e a palavra de Deus fala que nós teremos que dar conta a Deus. Então nós precisamos nos guardar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Essa doutrina, eles acreditavam que a alma do homem já existia nesse universo, nesse plenoma, e que eles estavam ali, mas devido a essa revolta, essa revolta que aconteceu ali, essas almas foram expulsas desse plenoma e foram aprisionadas no corpo físico. E a única forma dessas almas serem salvas seria através dessa gnose, seria desse conhecimento supremo, seria através desse grupo, né, que promove essa gnose, através de práticas mágicas, esotéricas, sobre Deus, sobre a vida, revelados aos iniciados, e que dariam condição dessas almas se salvarem. E mais uma vez, Paulo refuta lá em Efésios, porque ele fala que a salvação não é por conhecimento de um conceito, de um grupo, de uma corrente filosófica ou de outro ser, não. A salvação é pela graça, e é pela fé, e é dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça. E isso é por meio da fé, é dom de Deus, não é de homens, irmãos. Então a salvação, porque sois salvos pela graça, por meio da fé, isso é dom de Deus, para que nós não venhamos se ensoberbecer. Então nós somos salvos pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, não é por nenhuma corrente, por nenhuma filosofia, nada disso. É pela graça, pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Aqui essa heresia, irmãos, toma uma forma imensurável. Eles falam que esse Deus supremo, esse Deus Espírito, né, que eles acreditavam, não um Deus como nós conhecemos, não o nosso Deus, mas esse Deus Espírito manda Jesus à terra, como portador dessa gnose, como portador desse conhecimento. E o Jesus que eles pregam, que eles mandaram aqui até a terra, não era portador de um corpo físico, mas de um corpo aparentava, era de um corpo aparente, era o docetismo, né? Ele aparentava ter um corpo físico, ele não tinha um corpo físico. E isso aí, irmão, descarta todas as possibilidades, porque essa concepção destrói não só a humanidade de Jesus, mas também a expiação, pois Jesus tinha que ser 100% Deus e 100% homem, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Então, uma concepção bíblica de Jesus afirma tanto a sua humanidade completa, quanto a sua divindade completa. Conseguiram entender, jovens? Um pouco mais sobre o que é o gnosticismo? O gnosticismo, ele vem afirmar então o quê? Que a matéria é má e o espírito é bom. Eles vêm falar que Jesus Cristo, eles não reconhecem Jesus Cristo como a segunda pessoa da Trindade, como Deus encarnado, Deus que ressuscitou. Eles falam que é um ser dotado desse conhecimento, dessa gnose que liberta, que tira esse espírito da matéria e liberta através desse conhecimento superior. Eles não acreditavam que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, os ensinos de João, de outros profetas, vêm combater o gnosticismo devido a isso, porque eles não creem como Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade e ele é Deus. Por isso, João vem afirmar em seu evangelho que Jesus, o homem, o profeta, ele é o Filho de Deus, aquele que se encarnou, morreu e ressuscitou. Deram para entender um pouquinho sobre o gnosticismo? Qualquer dúvida, lança sua dúvida aí que nós procuraremos esclarecer para você mais e mais. E se mesmo assim nós não conseguirmos, nós levamos a dúvida a pessoas que sabem mais do que nós e nós vamos tirar a sua dúvida. Mas
como eu falei, não aprofundamos muito no gnosticismo porque ele está inserido no tema principal, ele não é o tema principal, mas espero que vocês puderam compreender um pouco sobre o que é o gnosticismo. Amém? Vamos dar continuidade aí ao nosso tópico 3 para finalizar a nossa lição. O nosso tópico 3 vem falar para a gente sobre fé no Filho de Deus. Fala, Jesus é o Cristo. Então, quem é o Filho de Deus? Vocês sabem quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Vocês sabem? Pois é, Jesus Cristo é o Filho de Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Ele é aquela pessoa que veio ao mundo e se encarnou, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Estou frisando bem isso, irmãos, porque muitas pessoas não conseguem linkar isso. Eles acham que Jesus, como essas correntes, esses conceitos, as pessoas que nos assistem nessa manhã também, pode ser que não ouviram ainda falar disso, eles acham que Jesus foi uma pessoa, aquele que andou na Galileia foi outra pessoa. Não, irmãos, nós vamos entender isso aqui agora. Jesus é o Filho de Deus. Então, desde o início da revista, o propósito de João é levar o leitor a entender que Jesus é o Filho de Deus, é levar a gente a entender que Jesus, o Filho de Deus, ele se encarnou, ele nasceu, foi aquele que o Espírito Santo concebeu Maria, e Maria, ela deu à luz ao Filho de Deus, esse cresceu, morreu e ressuscitou. Então o Evangelho de João, ele traz isso para a gente. Aquele homem que andou na Galileia, na Judéia, o profeta, aquele que foi desprezado, o indigno entre os homens, foi o verbo que habitou entre nós. E esse mesmo homem é o mesmo Jesus, o nosso Deus, a segunda da pessoa da Trindade, aquele que morreu e que ressuscitou. Então nós devemos entender que aquele Jesus que andou na Galileia, que aquele Jesus que operou os sinais e os milagres, que esse homem é o mesmo que Moisés cita lá em Gênesis. Lembra que lá do ex nihilo, do nada, da desordem, do assombro, do caos, ele faz vir todas as coisas da existência pelo poder da sua palavra, pelo poder da tua palavra, ele coloca todas as coisas em perfeita ordem, ele cria todas as coisas no seu perfeito lugar, ele cria o mundo e tudo que nele há. A palavra de Deus fala que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, tudo que foi formado pelo nosso Deus foi por esse mesmo homem que caminhou pela Judéia. Foi esse homem que estava ali fazendo os milagres, que andou sobre o mar, que operou os sinais, transformou água em vinho, curou aquele cego, curou aquele homem lunático, fez vários milagres. Foi o mesmo Jesus. Estão conseguindo entender, irmãos? Estão conseguindo linkar? Que o Jesus criou todas as coisas, formou todas as coisas, foi o mesmo Jesus que tomou a forma de homem, andou pela Galileia, treinou seus discípulos, morreu e ressuscitou, está à destra do nosso Deus hoje. Vocês conseguem linkar, estão conseguindo entender essas coisas? Responde aí. Tomara que esteja conseguindo entender, irmão. Se não tiver conseguindo entender, lança suas perguntas, vamos lá. É a nossa última revista e não vão ficar com dúvida não. Então, crê que o homem de Nazaré, que o Jesus que encarnou, que andou pela Galileia, é o mesmo Deus que criou todas as coisas, é o mesmo Deus que pegou o barro, irmãos, e com suas próprias mãos, com as outras coisas, ele diz, haja, mas com o ser humano, o que ele fez? Ele façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então mesmo o Jesus que andou lá pela Judéia, ele estava ali agora na formação do homem, é o mesmo Deus que pegou o barro e com as suas próprias mãos, ele modela com todo amor a forma mais perfeita da criação. Ele cria a coroa da criação, ele cria você, jovem, ele cria você que nos está assistindo, ele formou todas as coisas, nada mais e nada menos que a sua imagem e semelhança, e ele criou o homem e colocou para governar sobre toda a criação. Você é importante para o nosso Deus. O Senhor, quando criou todas as coisas, ele disse haja, mas você não, ele falou façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então o Senhor Jesus Cristo, ele pegou o barro, ele moldou segundo o seu querer, segundo a sua vontade, soprou nas narinas, dando fôlego de vida ao homem, e fez a obra perfeita da criação, a coroa da criação, ele fez para constituir sobre todas as coisas, para que tivesse domínio sobre todas as coisas. O mesmo homem que andou pela Galileia, o mesmo homem que fez os milagres, já existia antes de tudo existir. O nosso Deus, antes de tudo existir, irmãos, ele já existia. E pelo seu soprar, pelo teu falar, irmãos, ele deu forma a todas as coisas, ele criou você, a obra-prima da criação. Observa, jovens, o cuidado de Deus pela sua vida.
Observe, você que nos assiste nessa manhã, como Deus te ama. Você não é qualquer um, não. Ainda que essas pessoas te dizem, a sociedade diz que você não vale nada, que você não é isso, você não é aquilo. Não. O Senhor te formou com as suas mãos. Você é importante para Deus. Você é importante para mim. Você é importante para nós. Então, o Senhor te formou, você é a obra-prima da criação. Deus te chamou para uma vida de excelência. Deus te chamou porque você é a obra-prima da criação. Não dê ouvido à voz do diabo. Não dê ouvido às vozes que dizem que você não é ninguém, que você é derrotado, que você é perdedor. Não. O Senhor te fez e colocou sobre toda a criação. Você é a coroa da criação. Você é a princesa e o príncipe do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, irmãos, nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Você é a princesa, você é o príncipe da criação, então tenha orgulho disso. Você é o filho de Deus, nós somos filho de Deus, ainda que o mundo tenta tirar essa conotação, nós somos filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, e Deus construiu o céu para nós, não foi para outras pessoas, foi para todo aquele que nele crê, que ele é o Deus, o que se encarnou e morreu e ressuscitou. Então não dê ouvidos à voz do diabo, não dê ouvido à voz que diz que você não é ninguém, não. Você é a coroa da criação, você é filho de Deus, nascido para reinar sobre todas as coisas. Toma posse, não é autoajuda, não, é ajuda do alto. É Deus que falou na sua palavra de Deus. Vocês são reinos e sacerdotes, são povo escolhido, geração eleita. Escolhido, Deus criou o céu para nós morarmos. Não somos qualquer um, não é qualquer um povo, não. Somos Israel de Deus, escolhido, igreja de Deus, para morar no céu juntamente com Ele. Glórias a Deus, aleluia. Dê glórias a Deus, juventude. Isso é motivo de glorificar a Deus. Estamos aqui nessa manhã, mas falando a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toma mais uma água, irmãos. Não retarde os planos de Deus na sua vida. Viva o melhor de Deus para a sua vida. Você é coroa da criação. Grave isso, irmãos. Viva o melhor de Deus para a sua vida. Você é a coroa da criação. Glórias a Deus. Vamos continuar. Nosso número 2. Crer para ter a vida eterna. Mais uma vez. Crer para ter a vida eterna. Porém, com toda essa glória, Deus criou todas as coisas, o Éden, o paraíso, todas as coisas, colocou o homem como a sua coroa da criação, para que o homem pudesse reinar sobre todas as coisas. Porém, com toda essa glória, com tudo isso ao seu favor, com toda a criação ao seu dispor, o homem queria mais. Somos assim, né, irmãos? Sempre queremos mais, sempre queremos ter aquilo que não é nosso, sempre queremos ter aquilo que não, queremos tocar aquilo que não é nosso. Nós somos assim, irmãos. Precisamos ser moldados e modelados a cada dia. Mas glórias a Deus que nós temos compreendido essas coisas. Então o homem queria mais. É sempre assim. Nós não entendemos que a nossa satisfação está em Cristo. Que o nosso descanso é Cristo. Estamos sempre ansiosos, procurando mais e mais e mais. E nos tornamos com isso o quê? Incrédulos. Por quê? Quando nós queremos mais e mais e mais e mais, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, irmãos. E com isso a gente retarda os planos de Deus, porque a gente começa a perder a nossa fé, achar que Deus não resolve, Deus não faz. Não é, irmãos. É no tempo dele, da forma que ele quer. Aí o que nós fazemos? Queremos dar o jeitinho brasileiro, esse jeitinho cachorro, irmãos. Muitas vezes nós damos jeitinho, né? Queremos furar fila, queremos ser o primeiro da vez, não respeitamos o limite de idade, não respeitamos a nossa vez, o tempo nosso. Foi assim que Jacó fez e outras pessoas fizeram, querer passar na frente dos planos de Deus. Não, irmão, o que Deus tem preparado para você, vai cumprir no tempo dele, na hora dele. Se você der jeitinho, as coisas não vão permanecer do jeito que tem que ser, irmãos. É tudo no tempo dele. Não queira colocar, irmãos, as coisas na frente do tempo de Deus. Quando as coisas acontecem no tempo de Deus, é tudo com louvor, é com glória. Então espere o tempo de Deus na sua vida e Deus fará o melhor para você. Mas o homem quis dar o seu jeitinho. O que aconteceu? O homem, não satisfeito com o que Deus tinha dado para ele, ele quis mais. Deu ouvido à voz do diabo, quis ser igual a Deus, quis ser conhecedor do bem e do mal. Deu ouvido à voz do diabo, deu ouvido à voz da serpente e desobedeceu ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós demos ouvido à voz do diabo, né?
Às vezes, seja no colégio, na faculdade, num vídeo, numa reportagem, nós damos ouvido à voz do diabo, deixamos a nossa carne falar mais alto, e o que acontece? Nós pecamos contra Deus, irmãos. Depois nós voltamos lá para o final da fila e começamos a reclamar. Não, irmãos, nós devemos repreender. Eu te repreendo em nome de Jesus e prosseguir avançando para o alvo. Não vamos evitar, irmão, de voltar toda hora para trás da fila, não. Vamos continuar avançando, porque a vereda do justo é como luz da aurora, brilha dia a dia, né? Até se tornar dia perfeito, brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito, mas é gradativo. O Senhor formou o mundo em 7 dias, e assim é a nossa vida, irmão, é gradativo. Nós não precisamos dar jeitinho não, porque o Senhor nos conhece, Ele nos formou, e Ele sabe o tempo de te abençoar. Mas a criação, o homem quis dar o seu jeitinho, deu ouvido à voz do diabo. Quantas coisas nós poderíamos evitar em nossas vidas se nós ouvíssemos a voz do nosso Deus, dos nossos pais, dos nossos pastores. Mas não ouvimos, né, irmãos? Somos assim. E colhemos as consequências do nosso plantio. O que você planta, você colhe. Então nós devemos plantar coisas boas. Glórias a Deus. Através da sua desobediência, o que aconteceu? O pecado se estendeu a toda a natureza. O pecado se estendeu a toda a humanidade. Romanos 3,23 fala o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora o que fazer? Com a saída, o homem pecou. Todos estariam condenados? Responde aí. A obra da criação estaria perdida? Vão respondendo aí, irmãos. Deus foi pego de surpresa? Deus terá que criar um plano B? Porque o homem pecou, porque o homem desobedeceu ao Senhor? Ele vai ter que criar um plano B? O que vocês acham? Responde aí. Deus foi pego de surpresa? Com o homem pecando? Vocês acham? Claro que não, né, irmãos? Antes de todas as coisas existir, antes de tudo ser formado, antes do mundo existir, lá na eternidade, glórias a Deus, aleluia, lá na eternidade, o plano da redenção já estava firmado, o plano da redenção já teria formado, irmãos, aonde um justo morreria pelo injusto, aonde um santo morreria pelos pecados de toda a humanidade. Antes de todas as coisas existirem, irmãos, Deus não foi pego de surpresa, não. Deus não foi pego de surpresa. O plano da criação, da redenção, irmãos, já estava firmado. Isso, irmãos, foi por amor. Deus sabia que o homem não resistiria, mas Ele já tinha preparado todas as coisas, irmão. Glórias a Deus, aleluia. João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mais pura das verdades, irmãos. Esse é o cerne do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o centro do Evangelho, irmãos. Está no Evangelho de João. Jesus morre pelo injusto, Jesus morre pelos pecadores, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Romanos 10,9 diz, a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Então o que fazer para ser salvo? Crer que Jesus é o Filho de Deus, que se encarnou, morreu e ressuscitou para redimir a humanidade perdida. Glórias a Deus. Não precisa de títulos, não precisa de força, não precisa de conhecimentos extremos, não, irmãos. Não precisa de situação financeira confortável, não. O que precisa é você crer. Se com a boca você confessar ao Senhor Jesus, em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É só você crer que Jesus morreu e ressuscitou, e com a sua boca você confessar, você garantirá a sua salvação, porque a salvação não é pelos nossos méritos, a salvação é pelos méritos da criação, a salvação é pelo pacto da redenção, aonde um justo morreria pelo injusto, aonde um santo morreria pelos nossos pecados. Então Jesus morreu e ressuscitou. Se você crer nessa verdade, você será salvo. Glórias a Deus, aleluia. Creia nessa manhã, você que nos ouve, creia nessa manhã que você não é cristão ainda, e será salvo você e a sua família. Glórias a Deus, aleluia. Porém, meus irmãos,
no presente século, no panteão do presente século, queremos minimizar a obra redentora de Cristo, negando a sua encarnação e divindade, situando Jesus como mais uma porta, situando Jesus como mais uma opção de salvação no mercado da espiritualidade, onde todos os caminhos levam a Jesus, onde todos os caminhos levam ao céu. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Relativizando a verdade. Não, isso não tem nada a ver. Isso aqui foi assim no passado. Hoje em dia, a modernidade, vivemos o modernismo, tempo contemporâneo, agora pode. Irmãos, pecado sempre foi pecado. Pecado sempre continuará sendo pecado, porque a nossa regra de fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. E não muda, ela é inerrante, é a palavra de Deus. Ela não muda, irmãos. Nada que está aqui muda. E nós cremos nisso. Isso é crer para a salvação. Glórias a Deus. Mesmo que o mundo tenta falar que existe mais uma porta, mais um caminho para a salvação, não é verdade. Nós devemos crer o quê? E não podemos esquecer o quê? Jesus não é mais uma porta, ele é a única porta. Jesus não é mais um caminho, ele é o caminho. Jesus não é mais uma verdade, ele é a verdade, a única verdade que liberta e que salva. E fechando, irmãos, ele é a vida. Somente em Jesus você terá vida eterna. Nenhuma religião, nenhum ser, nenhum homem, nem ninguém, irmão, ninguém, Allan Kardec, todos esses nomes que passaram por aqui, nenhum desses, irmão, não há salvação, não há vida, somente quem pode dar a vida é o Criador da vida, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Ele nos formou e Ele é responsável pela manutenção de nossas vidas. A palavra de Deus fala em Mateus, né? Não tenha medo, irmão, daquele que pode tirar somente a vida, mas tenha medo daquele que pode lançar o quê? Alma e espírito no fogo, no inferno, irmãos. Então nós devemos temer quem? A Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o autor da vida. Ele pode todas as coisas. Tudo está em tuas mãos. Aleluia. Glórias a Deus. Ele é a vida. Somente em Jesus você terá vida eterna. Ele é o autor da vida. Ele criou todas as coisas. Ele é o grande eu sou. Irmãos, para te dar a vida eterna. Não foi fácil não, irmãos. Para te dar a vida eterna, ele teve que deixar a sua glória, deixar o seu trono de glória. Ele se humilhou, tomou uma forma de homem, se humilhou e levou sobre si os nossos pecados. A palavra de Deus que ele deixou o seu trono de glória, deixou o seu esplendor de glória, tomou a forma de homem, se humilhou e levou sobre si os nossos pecados. Ele foi ferido, irmãos, por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Para te dar a vida, irmão, ele deixou o seu trono de glória. Ele foi oprimido e afligido por causa dos nossos pecados. Mas mesmo assim ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca, irmãos. Somente dessa forma, irmãos, nós conseguimos. Jesus, ele se deu por nós. Ele não abriu a sua boca, ele poderia abrir a sua boca ali e falar e consumir todos aqueles homens, mas por amor à nossa vida, por amor àquilo que foi firmado lá atrás, ele não abriu a sua boca. Como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, pois somente pela sua morte, somente pelo seu martírio, somente pelas suas mãos ensanguentadas, pelos cravos, traria salvação para você. Somente a sua morte poderia restaurar a comunhão com Deus, interrompida pelo pecado lá atrás cometida pelo homem. Então, somente pela morte de um santo, somente pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, restauraria novamente a comunhão com o Senhor nosso Deus. Então ele morre e ressuscita para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Quanto amor nos revelou a cruz. Glórias a Deus, né, jovem? Aleluia. E quando o inferno, irmãos, achou que tinha vencido, quando o inferno achou que Jesus morreu e não tinha mais jeito, naquela manhã de domingo, os discípulos vão ali ao túmulo, e a palavra de Deus fala, e quando eles chegando ali, aquele homem resplandecente está ali, pergunta para eles: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Quando o inferno achou que tinha ganhado, irmãos, o nosso Deus ressuscita naquela manhã de domingo, trazendo a esperança a todos nós, trazendo a vida a todos nós. E a palavra de Deus relata que Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se ao sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado aonde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra a seus pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras?
Ela lhe disse: porque levaram o meu senhor, e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscais? E ela, achando que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu levaste o corpo dele, dize aonde puseste, e eu o pegarei. Então Jesus, irmãos, olha para ela e disse: Maria. Voltando-se, disse ela: Rabone. E aí Jesus fala para ela: não toque em mim, que eu ainda não subi para o Pai, mas vai e avisa aos meus que eu vou subir para o meu Pai, o vosso Pai, eu vou subir para o meu Deus, vosso Deus. Então, irmãos, quando o inferno achou que tinha ganhado, o nosso Deus no terceiro dia ressuscita, irmãos, levanta daquele túmulo, irmãos, e se assenta à destra de Deus Pai, e ali todo o poder é lhe dado nos céus e na terra, e nada pode resistir ao teu poder, irmãos. Não há potestades, não há principados, não há diabo, não há inferno que possa resistir ao poder do nosso Deus, porque ele foi homem, ele nasceu, morreu e ressuscitou, está à destra de Deus Pai e voltará para buscar a tua igreja. Essa é a grande esperança da igreja. O nosso Deus esteve aqui, morreu e ressuscitou, foi para o Pai, mas voltará para buscar uma igreja santa, lavada e remida pelo teu precioso sangue. Então vale a pena esperar, irmãos, porque, como eu falei, se você for ao túmulo de Allan Kardec, for ao túmulo desses homens que já passaram por aqui, você vai lá, eles vão estar lá, mas no túmulo de Jesus, ele não está mais lá, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus Pai, e todo o poder é lhe dado nos céus e na terra. Então nós precisamos crer nesse Deus, porque ele ressuscitou, venceu o poder da morte, venceu o inferno, está à destra de Deus Pai, e todo o poder é lhe dado nos céus e da terra. Aleluia, glórias a Deus. Esse é o Deus que tem cuidado de você, juventude. Esse é o Deus que tem cuidado de nós. Esse é o Deus que cuida de você, que nos assiste nessa manhã e quer te salvar nessa manhã. Como eu falei aqui, basta você confessar com a sua boca e aceitar em seu coração, terás salvação para você e toda a sua casa. Então nessa manhã, aceite Jesus como Senhor de sua vida. Glórias a Deus. Então nessa manhã, juventude, espero que vocês tenham entendido essa lição. Vamos partir para a nossa conclusão agora. E nesse momento, no monitor está aparecendo aí a conta da igreja, Pix, PicPay, as contas da igreja. Oferta ao Senhor nessa manhã, abençoa a igreja do Senhor nessa manhã. Não é abençoar o pastor, os irmãos, não, irmãos. É para a manutenção do canal, é para a manutenção das despesas da casa do Senhor. Oferta ao Senhor, irmãos. Faça voto com o Senhor, irmãos. Oferta ao Senhor. A palavra de Deus fala que aquele que dá com liberalidade, com fé, o Senhor vai multiplicar. Aquele que dá com abundância, vai colher com abundância, irmãos. Nós precisamos crer nessas coisas. Nós não estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é verdade para nós, então nós temos que crer nisso aqui, irmãos. Se nós não temos fé, se nós não cremos, façamos como Tomé. Senhor, eu não creio, mas em nome de Jesus, aumenta a minha fé, e o Senhor acrescentará fé ao seu coração. Mais oferta ao Senhor nessa manhã, com todo o coração, em nome de Jesus. Concluindo, meus irmãos, terminamos mais um trimestre, agradecendo a Deus por ter revelado a sua palavra aos seus profetas, pois através dela temos base para refutar, confrontar toda a heresia que se levanta para tentar ofuscar a palavra de Deus, pois nada pode resistir o poder da palavra de Deus. Glórias a Deus. Terminamos o trimestre crendo que o nosso Deus ainda opera milagres, irmãos. Foi um presente para nós essa revista aqui, ó. Não deixe ela de lado, mas sempre busque refúgio nela. O Senhor continua operando milagres. É o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Nós devemos crer nessa realidade. Ele faz. Basta nós crermos. Aleluia. Terminamos o trimestre reafirmando que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Foi o verbo que se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou, está à destra de Deus Pai, e voltará para buscar a tua igreja. E nós somos a tua igreja, e nós somos povo de Deus, escolhido para morar no céu com Ele. Não esqueçamos dessas verdades. Que Deus nos oriente, irmãos, nos dê sabedoria para demonstrar ao mundo a razão de nossa fé, quando nos colocarmos à espreita, que nós podemos refutar e mostrar ao mundo qual é a razão de nossa fé. Que nessa manhã, juventude, Deus possa abençoar vocês, que nessa manhã Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês,
Que Deus, vocês possam ser como árvore plantada junto a ribeiros de água. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Peço perdão por qualquer coisa, se não conseguir atingir o nível do conhecimento de vocês, mas estamos à disposição, os pastores, os professores estão à disposição para sanar, para tirar qualquer dúvida, mas que Deus possa abençoar a vida de vocês. Continuamos orando por vocês, juventude, você que nos assiste, vocês são a obra da criação. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa manhã. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês, um beijo no coração, que Deus possa abençoar vocês e até a próxima. Vamos orar para encerrar e que Deus possa abençoar vocês. Agradecemos por ter nos acompanhado nesse período, nesse trimestre. Vamos a continuar falando e vivendo e perseverando. Continuar em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos e venhamos viver a supremacia do Evangelho, a plenitude do Evangelho ainda nos nossos tempos. Aleluia, glórias a Deus. Oramos. Senhor Deus, mais uma vez, queremos te agradecer por essa manhã, te agradecer pelo privilégio, Pai, de estarmos na tua presença, pelo privilégio de ter terminado esse trimestre, Pai. Ó Deus amado, que essa palavra falada, Pai, possa penetrar no coração de todos aqueles que nos ouviram, Pai, aonde que nós não podemos chegar, que essa palavra possa chegar, Pai, e que o Senhor possa repreender as potestades, os principados, retirar dos olhos as escamas, retirar do coração toda a trava, Pai, que o teu evangelho, que a tua palavra possa penetrar em nossos corações, nos ajude a crer, Pai, não nos deixe sermos incrédulos, Pai, mas nós possamos ser crentes, Pai, e que o teu evangelho, a tua palavra, possa ser alicerçada em nossos corações, e nós devemos proclamar o teu reino, Pai. Nos ajude a perseverar, Pai, até aquele grande dia, Pai, aonde o Senhor nos arrebatará, e nós moraremos para todo sempre nas mansões celestiais. Ser conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, povo de Deus, grande abraço, juventude, fique na paz e até a próxima. Glórias a Deus.